Meus amados, eu primeiro quero agradecer ao pastor Rosser pelo convite, a ele, o conselho da igreja, a nossa profunda gratidão por esse momento tão especial da nossa vida, quando essa igreja, por uma conferência missionária e de avivamento e teológica, nós temos esse momento de consagração diante do Senhor, desse tempo construído para a glória e honra do Senhor. Pastor Rosser, nossa gratidão, que Deus continue abençoando o seu ministério, e Deus continue usando para a glória do Senhor. Quero saudar o Reverendo Dail, que está conosco, que é o nosso presidente do Estado Bíblico do Brasil, pastor jubilado de nossa igreja. É alegria tê-lo conosco nesta hora. O senhor deveria pregar ou deveria ficar sentado? Seria muita honra para mim ouvi-lo nesta oportunidade. Que Deus o abençoe e sustente cada vez mais na obra do Senhor. Pastor João Batista, a nossa saudação também, como pastor jubilado da igreja. Que Deus possa sustentá-lo cada vez mais na obra do Senhor. E seja vaso precioso nas mãos sábias de um Deus sábio. Meus queridos e amados irmãos, é uma noite muito especial para nós. Nós estamos aqui para agradecer a Deus pela construção deste templo, no final de uma conferência teológica e de avivamento. Nós estamos aqui para nos colocar diante da face do nosso Deus. E para aprender do Senhor. Então, que a graça, que a misericórdia, que o poder do Senhor esteja sobre cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Eu trago a saudação da Igreja Presbiteriana do Brasil, trago a saudação da minha igreja, lá em Patrocínio, igreja do bairro Constantino, trago a saudação do Instituto Bíblico Eduardo Lene, o qual tenho a honra de trabalhar há mais de 30 anos, há 38 anos que eu estou. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus porque um dia eu estive aqui e vi o sonho do pastor Roster. Ele me passou o sonho dele. Estava demolindo, estava jogando no chão. E mostrou para mim aonde vocês iriam reunir. E agora o grande sonho dele de construir esse templo. Eu louvo a Deus que agora nós já estamos no templo. Nós temos muito o que fazer, nós já estamos aqui. Pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Mas o que esse tempo significa para nós? O que esse tempo nos ensina? O que nós aprendemos como templo do Senhor e povo do Senhor? Eu e você somos templos do Senhor. Mas quando nós nos congregamos, nós afirmamos que estamos no templo de Deus. É sobre essa temática que eu gostaria de falar nesta noite. Nossa mensagem pode ser construída olhando para o templo, olhando para o testemunho que o templo dá, olhando para o templo com um momento de súplica diante de Deus e olhando para o templo com um momento de desafio para as nossas vidas. O texto escolhido por nós é o texto que Salomão usou para consagrar ao Senhor. Depois de consagrar o templo ao Senhor, orou a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso 54. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 54. Vamos ler esse texto sagrado, nos colocando em pé. Gostaria de convidar os meus queridos para, em pé, possamos ler as Escrituras Sagradas. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras,
com que supliquei perante o Senhor, e sejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes os seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Ó Pai, fala ao nosso coração. Somos teus servos. Quebranta as nossas vidas. Ministra para nós nesta hora tão especial. Quando nós olhamos para essa construção tão magnífica, tão bem feita, tão bem planejada, nos seus mínimos detalhes, com arquitetura moderna, com alegria de coração daqueles que a fizeram e a têm procurado terminá-la para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, quando nós entramos no templo, eu creio que o templo traz para nós um sentido muito bonito. Nós olhamos para o chão, vemos esse granito tão belo, tão bem escolhido, de um tamanho tão magnífico, para chamarmos a nossa atenção pela beleza arquitetônica de tudo que nós temos aqui. Quando nós olhamos para o som, nós sabemos o cuidado que a igreja teve de buscar alguém especializado em som, para que nós tivéssemos o melhor do som para a obra do Senhor. Quando nós olhamos os projetos, projeto telhado, nós podemos observar que aqueles que arquitetaram, que gastaram o seu tempo para desenhar, o fizeram com muito esmero, com muito carinho. Quando nós olhamos por tudo isso que fora feito, nós temos de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos recursos, agradecer a Deus pelos pastores, agradecer a Deus pelo conselho, agradecer a Deus pelos diáconos, agradecer a Deus pela ousadia da igreja. A ousadia da igreja que uma hora para outra permite o seu pastor jogar por terra o seu templo. E passa a sonhar um novo templo, sonhar uma nova edificação, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Salomão estava consagrando o templo a Deus. Estava agradecendo ao Senhor pelo novo templo. E se nós lermos todo o texto sagrado, nós vamos descobrir que ele procura apresentar o sentido maior do templo ao seu povo. E a partir do verso 54, Salomão dedica a abençoar o povo, mas recordando agora em algumas pinceladas aquilo que de fato o templo deva significar para a vida do seu povo. E eu gostaria que cada um dos meus queridos irmãos, eu gostaria que o conselho da igreja, eu gostaria que os presbíteros da igreja, eu gostaria que os pastores da igreja, eu gostaria que os diáconos da igreja tivessem a visão deste templo, da mesma maneira que Salomão, quando abençoou o povo, a tem. Esse texto traz para nós, primeiro, o testemunho. O templo deveria servir para testemunhar diante do povo que Deus cumpre o que promete. Ele é um ato da promessa de Deus. Um Deus que prometeu cuidar da igreja, um Deus que prometeu sustentar a sua igreja. Um Deus que prometeu trazer a sua riqueza para o seu povo, um Deus que abriu as janelas do céu para cuidar do seu povo. De alguma maneira diferente, que nós muitas vezes não podemos compreender. Abrindo concurso para que alguns irmãos pudessem ter melhores recursos para contribuir para a igreja. Dando inteligência para que alguns irmãos pudessem galgar outras posições que eles não esperavam de uma hora para outra. Mas a graça de Deus foi dirigindo todas as coisas. Porque no plano eterno de Deus,
dentro da providência dele, já estava posto que esta igreja iria construir esse templo para a glória do Senhor. E as promessas de Deus foram colocadas, trazendo o pastor, para que ele pudesse entusiasmar a igreja, pudesse levar a igreja a sentir a alegria de contribuir, de construir para a glória do Senhor. Mas mais do que todas essas coisas, são as promessas de paz que Deus trouxe à igreja. No período de Salomão foi um período de paz. Deus havia prometido isto. O período de guerras foi o período de Davi. Davi foi o homem que derramou sangue nas suas lutas. E Deus não permitiu a Davi construir o templo. Agora o seu filho ocupa o trono, e Deus, da sua graça, promete paz, e Deus dá paz ao trono. Não era período de guerras, era período de construção. Assim também é na vida da igreja. Muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos por batalhas, mas em um período de bonança e de paz, para que nós possamos erguer os monumentos para a glória do Senhor. E a igreja fora construída. Agora é o momento de construção de vidas para a igreja do Senhor. É o momento de alargar as nossas tendas. É o momento de irmos à frente. É o momento de crescimento não só físico e espiritual da vida da igreja. As promessas de Deus se cumprem. Como fora com Moisés, como o texto sagrado deixa bem claro a nós, como fora com Abraão, como fora no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, dando condições para que Paulo pudesse erguer a igreja de Corinto, mesmo trabalhando com as suas próprias mãos. É a graça de Deus que dirige todas as coisas para a glória, para a honra e para o louvor dele. Testemunho de que Deus cumpre o que promete. Testemunho que nós vivemos das promessas de Deus. Nós não vivemos daquilo que nós temos. Nós vivemos daquilo que nós olhamos pela fé e podemos contemplar pela fé. Nós não vivemos daquilo que nós recebemos. Nós vivemos do intangível. Não daquilo que nós apalpamos, mas daquilo que pela graça de Deus nós podemos olhar e ver o realizar na glória do Senhor. Possivelmente alguns irmãos sonharam algum tempo. Possivelmente o pastor chegou a alguns momentos na sua vida que ele viu o templo construído, pela fé. Ele viu colocado cada uma das coisas neste templo. Pode ser que em algum momento o inimigo tenha dito a ele, não será possível. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos conseguir. Por que o senhor não coloca um piso mais simples? Por que o senhor não pensa em um som mais simples? Para que contratar alguém para esta área específica? Nós podemos resolver de muitas maneiras. Mas Deus trabalhou na vida do conselho, na vida do tesoureiro da igreja, para ver o intangível, para ver os recursos chegando, na hora certa, no momento certo, para a glória de Deus. Gratidão, nossa Deus, porque Deus cumpre o que promete. Mas há outro aspecto de promessa que esse texto nos ensina, de testemunho. O tempo também testemunha que Deus está em nós. Deus vive em nós e está em nós, pelo Espírito Santo dele, que habita em nós. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe. Meus amados, como é bom nós entendermos isso. Olharmos para o templo, seu edifício construído, consagrado ao Senhor, e ouvirmos o testemunho que Ele dá a nós. Deus está em nós. Porque nós também somos templo do Senhor. Nós também somos habitação do Senhor. O Espírito do Senhor habita em nós.
Ele nos chamou desde a eternidade, Ele nos elegeu no tempo dEle, na hora dEle, de acordo com a promessa eterna, nos tempos eternos. No tempo nosso, Ele nos chama de acordo com a vontade dEle, para sermos templos dEle. E como templos do Senhor, nós aqui estamos. E nós podemos afirmar, o Senhor habita em nós. O Senhor está em nós. Como é diferente nós entendermos isso no mundo em que nós vivemos. Como seria diferente a igreja que compreendesse que aonde nós vamos, o Senhor vai conosco. Aonde nós colocamos o pé, o Senhor está ao nosso lado. Não há nada que aconteça conosco que o Senhor não esteja presente nas nossas vidas. Há muitos anos atrás, houve um fato que marcou a vida da igreja presbiteriana no Brasil e uma certa região do nosso país. Passava aquela região por uma crise muito séria, uma das escolas da igreja, e ela precisava de uma área específica para o desenvolvimento. Certo dia chegou um enviado do órgão público para visitar aquela escola, e depois de olhar todos os lugares, disse, essa escola precisa mesmo desta área. E nós podemos cuidar para que essa escola tenha esta área. Não há nenhum problema, a escola vai ter esta área. Depois de falar, de anunciar, de falar com o diretor, de sentar com ele, a certo momento ele disse, diretor, eu gostaria agora de conversar em particular com o senhor. Dirigiu aos professores dizendo, professores, esta área é de fato da escola. Podem ficar tranquilos que o poder público vai ceder essa área, não haverá nenhum obstáculo. Esta área pertence a vocês. Mas eu gostaria de falar em particular com o diretor. Quando ele sentou na sala do diretor, disse, diretor, o senhor sabe que nós estamos tendo algum problema aqui com o filho do nosso homem que dirige o nosso governo. Felizmente, ele não passou em algumas matérias. Ele já estava com tudo organizado para ele entrar em um órgão específico. E ele precisa passar. Foram matérias tão bobas. Olha, ele ficou com 1/10 só em matemática. 2/10 somente em português. Ele não conseguiu passar em moral e cívica. Ele ficou com 4/10 em moral e cívica. Senhor diretor, passe o filho do homem do governo e amanhã a escritura está nas suas mãos. Você já ouviu eu falar para todos que a área é do Senhor. Agora, se a área não ficar na mão do Senhor, o Senhor vai ter que dizer publicamente que foi o Senhor que fez o obstáculo. E a nossa conversa, ninguém testemunha. Foi só entre eu e o Senhor. Quando ele terminou de falar, o diretor olhou para ele e disse, há uma testemunha. Disse, que testemunha? Estamos somente nós dois? Não tem escutas aqui? Que testemunha? O diretor foi um pouco mais duro, disse, há uma testemunha e é uma testemunha muito fiel. E que testemunha é esta? O meu Deus. O meu Deus sabe a tua proposta. E o meu Deus não aprova a sua proposta. Nós não teremos a área, se for assim o negócio. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou orar ao meu Deus, para que pese a mão sobre você, sobre o mandatário e sobre o filho dele.
Vocês podem ir embora que eu vou chamar o meu pastor e nós vamos começar as orações de imprecações. Não, não faça isso. O senhor pode ficar tranquilo que nós não vamos colocar nenhum obstáculo. A área é do Senhor. Deus está conosco. O grande problema nosso é que muitas vezes nós questionamos se Deus está conosco. Quando você se relaciona com a sua esposa, você sabe que Deus está com você? Quando você fala com seu filho, você tem absoluta certeza que Deus está com você? Quando você anda pela rua, dirige o seu carro, você tem absoluta certeza que Deus está com você? Quando você sai de casa, você tem absoluta certeza que Deus te acompanha no seu trabalho, nas suas atividades? Deus é testemunha do que nós somos, o que nós queremos para a glória dele. O templo é o sinal visível da presença de Deus. Nós somos templos do Senhor e nós precisamos viver assim, como o templo de Deus. Quando você esquecer que você é templo do Senhor, ore a Deus e suplique a Deus: Senhor, mude a minha vida, para que eu possa compreender que o Senhor está em mim, para a glória do teu nome. Se o templo é testemunha, o templo é lugar de súplica. O que nós devemos suplicar a Deus? Vamos suplicar a Deus que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nas nossas vidas, para andar nos seus caminhos, para guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Nós vamos estar orando diariamente diante do Senhor para que nós tenhamos uma vida cristã autêntica. O grande problema da igreja dos nossos dias é que muitas vezes nós queremos ser cristão, mas não queremos viver o cristianismo. Nós queremos afirmar em todos os lugares que nós somos cristãos, mas o nosso cristianismo é como verniz. Há uma história muito interessante do período de Carlos V, o batismo do exército franco. É uma história de missões. Quando o exército franco foi batizado, houve um fato muito interessante. Todo o exército franco levantou as mãos. As águas do rio passavam por cima da cabeça, mas as mãos estavam levantadas. Historicamente, qual é a razão deste fato? Historicamente, isso significava o seguinte: o punho que deveria empunhar a espada, o arco, a flecha, o punho para a guerra, estava livre para fazer o que determinasse. Somente da cabeça para baixo estava o cristianismo. No mundo que nós vivemos uma cristianização. Nós não estamos mais orando a Deus: Senhor, incline o nosso coração para vivermos de acordo com os seus estatutos, para andar nos teus caminhos, para guardarmos os seus juízos. Incline os nossos corações para que tenhamos vidas autênticas diante do Senhor, para que a nossa ética seja diferente, para que nós sejamos modelos de uma vida cristã, um novo modelo para este mundo nosso. O mundo clama por uma igreja que queira viver a autenticidade do Evangelho dos seus dias. Esse é o desafio que nós temos. E essa deve ser a nossa oração diante do Senhor. Nós devemos orar de joelhos dobrados diante de Deus, dizendo: Senhor, trabalhe no meu coração, para que eu possa viver a autenticidade do Evangelho, dia após dia, em todos os lugares que o Senhor me colocar. Para que eu possa, ao sair da igreja, eu seja fiel em todas as coisas, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos.
Israel foi chamado assim. Israel pôde aprender a fidelidade a Deus somente depois do cativeiro babilônico. Meus amados, nós temos muitos desafios, mas nós temos de orar a Deus aqui no templo, para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e incline o nosso coração para vivermos uma vida autêntica diante dEle. Mas não deve ser somente essa súplica nossa. Nós devemos suplicar a Deus também, para que Ele faça justiça sobre o seu povo. Para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir. Meus amados, Salomão foi muito ousado na sua oração. Ele era rei. Ele ocupava o trono naqueles dias. E ele próprio agora se colocava diante do Senhor, dizendo: Senhor, discipline a minha vida e discipline o seu povo, se nós não andarmos adequadamente. Isso significa avivamento. Avivamento é suplicar a disciplina de Deus. Há alguns anos atrás eu fui convidado para falar sobre avivamento. E era um grupo de irmãos que estavam desejosos de ouvir sobre avivamento. E nós escolhemos o estudo do livro de Abacuque. E colocamos o livro de Abacuque como livro central para os nossos estudos. Quando mandamos o tema Viva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, nós recebemos alegrias. Quando nós chegamos para falar a primeira noite, nós falamos sobre o problema que o povo vivia de uma vida de iniquidade. Falamos na segunda noite sobre a resposta de Deus para viver uma vida justa diante dele. E falamos na terceira noite, usando a oração de Abacuque no capítulo 3, para que Deus nos discipline. E na sua disciplina tenha misericórdia de nós, para que a sua justiça seja estabelecida em todas as horas. Amados meus, a nossa súplica é para que a justiça de Deus, o Deus que é justo, trabalhe nas nossas vidas e possa julgar eu e você a cada momento, e possa nos disciplinar, possa trabalhar nas nossas vidas, possa ministrar das nossas vidas, para que eu e você possamos ter vidas que possam testemunhar de Jesus. Muitas vezes nós temos perdido esse olhar da graça de Deus. Nós queremos avivamento, mas nós não queremos a disciplina de Deus. Nós não queremos que Deus use de misericórdia a sua disciplina, que Deus chame o seu povo e que Deus leve o seu povo aos cativeiros. Mas muitas vezes é necessário passarmos por esses momentos para que entendamos o porquê de Deus nas nossas vidas. A minha oração sobre a Igreja Presbiteriana no Brasil é que a Igreja Presbiteriana experimente novos tempos do Senhor. Para que a nossa igreja seja uma igreja diferenciada diante de Deus. E para isso nós temos colocado a igreja diante do Senhor. E temos pedido ao Senhor que a graça dEle e que a justiça do Senhor se estabeleça a cada dia nas nossas vidas. Salomão teve de entender a justiça de Deus. E quando nós entendemos e lemos o livro de Eclesiastes, nós podemos compreender o homem que se quebranta, chegando a dizer que a suma de todas as coisas é temer a Deus. Deus o levou a compreender todas as coisas. Deus que lhe deu tudo, Deus que proporcionou a ele tudo, foi o mesmo Deus que trabalhou na sua vida e levou a ver que tudo é vaidade
quando nós perdemos a dimensão da graça e do poder de Deus. Que este tempo não seja vaidade para nós. Que esse tempo não seja o encher dos nossos corações e pensar que nós somos mais do que os outros. Que esse tempo não sirva para a nossa própria glória ou para a expressão do nosso ministério. Que esse tempo não engrandeça pessoas, mas que esse tempo quebrante os nossos corações. Para que nós entendamos que a justiça de Deus e a graça de Deus, seja essa a nossa súplica diária e constante diante do altar do Senhor. Para que o Senhor estabeleça o seu querer sobre as nossas vidas. E o Senhor possa trazer mais vidas e mais vidas consagradas diante dEle, para a glória dEle. Termino a mensagem desta noite te convidando para o desafio que o tempo traz a nós. A nossa estrutura, como eu disse no início, há um testemunho. E nesse testemunho, nós somos chamados por Deus para, através do tempo, testificar que as promessas de Deus se cumprem. Somos chamados para testificar que Deus está presente nas nossas vidas, porque nós também somos templos do Senhor. Há súplica, e na súplica nós podemos lembrar sempre que nós devemos orar ao Senhor, para que o Senhor incline o nosso coração, pelo Espírito Santo dEle, para andarmos de acordo com seus caminhos. E na nossa súplica também, devemos clamar diante do trono da graça, que a justiça de Deus se estabeleça. Mas há um desafio. E o grande desafio com esse tempo é para que todos os povos saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Que a partir daqui nós possamos olhar o nosso compromisso com as missões. Que a igreja não venha a ficar descansada, mas que a igreja seja motivada a cumprir o ídolo do Senhor Jesus Cristo, aqui e em qualquer lugar que o Senhor a colocar. Esses dias eu tive a oportunidade de ouvir um irmão que está indo para o Japão. E ele colocou da seguinte maneira: o Japão é o país livre, a liberdade de pregação, não há perseguições, mas é o país que tem a menor densidade de evangélicos do mundo. E tem o menor número de missionários. Então é um desafio muito grande para nós começarmos a olhar para evangelizarmos o Japão. Mas nós não precisamos ir longe. Como igreja presbiteriana, nós temos o estado de Goiás, que tem muitas e muitas cidades sem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós não quisermos olhar somente o nosso estado e pensarmos um pouco além do estado de Goiás, chegarmos ao vizinho estado de Minas Gerais, nós vamos descobrir que nós já temos 300 cidades sem termos igrejas em Minas Gerais. Mas se nós quisermos passar pelo estado de São Paulo, nós temos 250 cidades que nós não temos igrejas presbiterianas. Se nós quisermos caminhar um pouco, nós não queremos nem Minas, nem São Paulo, nós queremos o Rio de Janeiro, nós vamos descobrir que temos 79 cidades sem igreja. Mas eu não quero nem São Paulo, nem Rio, eu quero o Espírito Santo, nós temos 5 cidades sem igreja. Eu quero ir para o estado de Alagoas, as belas praias do estado de Alagoas, dos estados mais bonitos do Brasil. Nós temos somente 10 igrejas, sendo 8 na capital. Mas Senhor, eu quero caminhar para o estado do Pernambuco. O evangelho já está há 150 anos em Pernambuco, nós vamos descobrir que 70% da população evangélica e presbiteriana do estado está em Recife. Nós temos todo o agreste e temos todo o desafio. Mas Senhor, eu quero ir para a Bahia, para sentir a beleza da Bahia.
Nós vamos ver que no Recôncavo Baiano nós temos 50 municípios sem igreja, e no estado todo nós chegamos a ter mais de 150 municípios. Senhor, mas eu quero ir para um lugar mais frio, eu quero correr para Santa Catarina. É o estado dos meus sonhos. Você vai descobrir que o centro do estado está clamando por igrejas. Agora que nós chegamos em Tubarão. Ah, Senhor, eu quero descer ao Rio Grande do Sul. Você vai descobrir que nós só temos 20 igrejas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ah, Senhor, eu quero chegar no Paraná. Você vai descobrir os grandes clarões que nós temos no estado do Paraná. Mas, Senhor, eu quero ir para o Amazonas. Vai descobrir que somente as grandes cidades nós temos igrejas. Nós temos o desafio dos ribeirinhos. Nós temos o desafio dos indígenas. Graças a Deus que o Ronaldo Idório está lá. Ah, eu quero voltar, eu quero correr para o estado do Pará. Eu quero ver como está o estado do Pará. Você vai entender que o estado do Pará é um dos estados que nós temos ainda bem mais de 70% do estado sem igrejas. Mas, Senhor, eu quero chegar ao Piauí. Você vai descobrir que nós temos 90% do estado sem igrejas. 153 anos de igreja presbiteriana no Brasil. Essa é a nossa realidade. Que esse tempo não nos dê a visão que já chegamos ao fim. Mas que esse tempo nos dê a visão que nós temos muito que fazer. Que nós temos de levar o evangelho a todos os povos. Que a nossa obrigação é de o ide do Senhor não parar. Orar para levantamento de obreiros. Orar para ter obreiros comprometidos com a obra do Senhor. O ano passado nós tivemos recursos para 20 igrejas e faltamos 20 obreiros. Falta pastores. Falta missionários. Nós temos condições de ter o dobro de missionários que nós temos. Falta obreiros. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Que essa igreja não só pense nos seus recursos, mas comece a orar com os seus filhos. Para enviá-los para o instituto, para enviá-los para o seminário. Ah, meus pastor, mas eu estou com 50 anos, estou com 60 anos. Eu tive um aluno que está plantando uma igreja com 70 anos. Depois de aposentado, ele e a esposa abriram mão de tudo, foram para o IBEL, estudaram e hoje está no campo missionário. Se os mais novos não vão, os mais velhos irão, pela glória de Deus. É hora de nós orarmos, de nós buscarmos o Senhor. Esse é o desafio que eu gostaria de colocar nesta noite para a igreja. Este templo sirva de testemunho que o que Deus promete, Ele cumpre. Que esse templo sirva de testemunho que o Senhor está conosco e habita em nós pelo Espírito Santo dele. Que esse templo nos leve a suplicar diante de Deus, e nas nossas súplicas nós possamos dizer: Senhor, incline o nosso coração para termos vida autêntica diante do Senhor. Senhor, aviva a tua obra, dê a tua justiça sobre nós. Mas que esse tempo sirva de desafio. Senhor, nos ensine a ir, a ver os outros, e que nós possamos, a partir daqui, falar da graça do Senhor, da expansão do reino, por louvor santo de um Deus santo. Amém. Amém.